Olá, meu primeiro ano! Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, professor Márcio Augusto, para mais uma aula de Geografia. A nossa aula de número 4, segundo bimestre. Hoje falaremos sobre os climas do Brasil. Primeira parte, porque o clima do Brasil é relativamente grande, precisa ser bem explicado, e se eu colocar tudo numa aula só, a aula vai ficar bem pesada e vocês não vão ter tanta paciência assim. E como eu falei para vocês, eu estou trabalhando com critério onde menos é mais. Então, eu dou menos quantidade para vocês, para que vocês possam aprender mais estudando menos. Então, eu estou estendendo um pouco mais o conteúdo, né, particionando ele, né, botando mais fragmentado, para que vocês possam aprender melhor. Lembrando a todos que, se tiverem algum tipo de dúvida, algum questionamento, podem ir lá no Facebook, está disponível a minha página, prof.geoguto, curte a página e pode perguntar, porque eu vou responder a vocês, tá? Tanto faz entrar pelo Facebook quanto pela plataforma. A diferença é que no Facebook eu recebo uma notificação no celular e aí eu consigo responder a vocês com muito mais rapidez. Tudo bem? Então, vamos para a nossa aula? Vamos começar a falar sobre os climas do Brasil? Vamos lá. Os climas do Brasil. Clima corresponde ao conjunto de variações do tempo em uma determinada localidade. Para estabelecer o clima de um lugar, é necessário analisar os fenômenos atmosféricos durante o período de aproximadamente 30 anos. Lembra, quando na outra aula eu falei sobre tempo e clima? A diferença de tempo e de clima é que o tempo ele é variável, né? O tempo ele muda, né? O clima não muda. Então você vai estudando, né? Os climatologistas, né? Os meteorologistas, eles estudam o clima de uma determinada região durante aproximadamente 30 anos para determinar qual é o clima predominante naquela região, tá? Ele vai variando, vai ver como é que o tempo varia naquela área, né? E vai classificando assim cada tipo de clima. No território brasileiro, ocorre uma grande diversidade climática, pois o país apresenta grande extensão territorial com diferenças de relevo, altitude, dinâmica das massas de ar e das correntes marítimas. Lembra que a gente viu as massas de ar na outra aula? Então, elas influenciam diretamente no clima, por isso que eu precisava apresentá-las antes. Depois a gente vai ver as correntes marítimas, porque elas influenciam um pouco menos. As massas de ar influenciam muito mais, tá? A maior parte da área do Brasil está localizada na zona intertropical, ou seja, nas zonas de baixas latitudes, com climas quentes e úmidos. Outro fator interessante do clima brasileiro refere-se à amplitude térmica, que é a diferença das médias anuais entre as máximas de temperatura e as mínimas de temperatura. Conforme se aproxima da linha do Equador, a amplitude térmica é menor. Tá, vamos lá. Lembra que a gente teve que aprender no primeiro bimestre sobre a linha do Equador, sobre as latitudes e longitudes? Olha elas sendo reapresentadas aqui, para a gente poder entender as coisas. Não é mesmo? Para você ver como é que era importante. E aí, quando a gente fala de amplitude térmica, é a diferença entre a máxima e a mínima. Quando a gente está vendo, por exemplo, o jornal na TV, ele fala, o clima para Duque de Caxias, o tempo vai ser bom, com a máxima de 35 graus e a mínima de 29. Isso é amplitude térmica. Só que em alguns lugares, essa variação ela é tão intensa, né, que você às vezes sente ela na pele. Por exemplo, eu estava, se eu não me engano, em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, né, e eu fui dormir na rede à tarde, estava um clima agradável de acho que 29, 30 graus, né? E eu estava de short, chinelo e camiseta, né? Estava na varanda lá do sítio onde eu estava, deitei na rede, né? Eram umas 3 horas da tarde, 4 horas da tarde mais ou menos. Acordei às 7 horas da noite batendo o queixo, porque era um frio que eu não esperava.
Então, isso é amplitude térmica. Variou de 29 graus para 14, por exemplo, né? Então, isso é comum. As variações térmicas, né, a amplitude térmica é maior quanto mais longe você estiver da linha do Equador. Ou seja, quanto mais para o sul, né, do Brasil você estiver. O critério utilizado no Brasil para classificar os diferentes tipos de clima relaciona-se à origem, à natureza e, principalmente, à movimentação das massas de ar existentes no país. Lembram? Equatoriais, tropicais e polares. Conforme as análises climáticas são realizadas no território brasileiro, foi possível estabelecer 6 tipos de climas diferentes. Então, no Brasil, nós temos 6 tipos de clima. Tá? O clima equatorial, olha aí o nome de destaque, tá? Já lembra? Equatorial te lembra de quê? Equador, massa equatorial atlântica. Olha só como é que as coisas vão se ligando, né? O clima equatorial é identificado em quase todos os estados da região norte do Brasil, além de parte do Mato Grosso e do Maranhão. Essa característica climática caracteriza-se pela elevada temperatura, a grande umidade e a baixa amplitude térmica, variando entre os 24 e 26 graus centígrados ao ano. A quantidade de chuvas é abundante, com índices pluviométricos superiores a 2.000 milímetros. Praticamente não são percebidos períodos de estiagem. A floresta amazônica sofre a influência desse clima. Então vamos lá. O clima equatorial ele domina boa parte do Mato Grosso e do Maranhão, além de toda a região norte do Brasil. Tá? Ele é muito quente e muito úmido. Lembra quando a gente falou lá da massa equatorial atlântica? Então, quando você chega, por exemplo, em Manaus, né, na capital do Amazonas, que você sai do aeroporto, você já sente aquele bafo quentíssimo em cima de você, porque o clima é realmente muito quente e muito úmido. Lá chove praticamente todos os dias no final da tarde e faz um calor severo. Como vocês podem ver aí, a baixa amplitude térmica, né, entre 24 e 26 graus. Então, assim, a galera dificilmente usa casaco naquela região, né? Praticamente não precisa. É realmente muito quente e muito úmido. Tá? Índice pluviométrico. Pluviometria, né? Plúvio é chuva. Né? Nós temos, por exemplo, águas pluviais e águas fluviais. Plúvio vem de chuva, flúvio vem de rio. Né? Num projeto de cidade ideal, as águas pluviométricas deveriam ser descarregadas no sistema fluviométrico, ou seja, a água da chuva deveria ser conduzida aos rios e não ao sistema de esgoto, e não o sistema de esgoto sendo levado aos rios. Tudo bem? Então a gente percebe aí que lá praticamente não tem períodos de estiagem, ou seja, não tem seca nessa região. O nosso segundo clima é o clima tropical. E ele é influenciado, né, ele influencia, na verdade, grande parte do centro do país, especialmente os estados do centro-oeste, incluindo ainda parte do Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia e Minas Gerais. Em geral, as temperaturas também são elevadas em boa parte do ano, com uma média de 20 graus. A amplitude térmica oscila entre 5 e 6 graus ao ano. A quantidade de chuva gira em torno de 1.500 milímetros ao ano, com duas estações bem definidas. Uma seca, que começa em maio e vai até setembro, e outra chuvosa, que inicia em outubro e vai até abril. Então, olha só, quando a gente fala que tem média de 24 graus no clima tropical e que a amplitude térmica varia entre 5 e 6 graus, é correto dizer que no clima tropical é comum termos mínimas de até 19 graus e máximas de até 31. Olha só, tá vendo? É uma continha simples que a gente pode fazer. Muita gente se confunde achando que o inverno é o período chuvoso. Não. O
período mais chuvoso é justamente o período da primavera e do verão, tá? Mais pra frente eu vou explicar para vocês por conta disso. Por isso a gente tem uma estação seca, que é de maio a setembro, e outra chuvosa, que vai de outubro a abril, tá? O clima tropical ele se desdobra em outros climas, dependendo de uma série de outros fatores, como relevo, como maritimidade, essa coisa toda. E a gente vai ver dois deles agora. Um é o clima tropical de altitude, que se apresenta em regiões serranas e de planaltos, especialmente na região sudeste. Nestes locais, há uma baixa amplitude térmica, a temperatura média oscila entre 17 e 22 graus Celsius, centígrados, né? E a quantidade de chuva é de 1.500 milímetros ao ano. Por exemplo, o clima tropical de altitude é onde a gente percebe, é o clima que a gente percebe em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, aqui no Rio de Janeiro. A gente consegue dizer, a gente pode afirmar que os climas dessas cidades são climas tropical de altitude, tá? Por fim, para fechar a aula de hoje, nós temos o clima tropical úmido, que ocorre principalmente no litoral oriental e sul do Brasil, sendo caracterizado pela alta temperatura e o elevado teor de umidade. As temperaturas médias anuais giram em torno de 25 graus Celsius e os índices pluviométricos entre 1.250 e 2.000 milímetros. Esse clima tropical úmido é o clima que ocorre, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Não só no Rio de Janeiro, em toda a região de costa brasileira. Ou seja, ele começa lá no litoral do Ceará, mais ou menos, e vem descendo, né? Vem do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, né? Isso tudo é tropical úmido, porque está entre a área tropical e sofre influência diretamente do mar, né? Ou seja, sofre influência dos oceanos. Esse então é o tropical úmido. Hoje eu trouxe para vocês somente esses 4 climas, né? Porque 3 deles são desdobramentos do clima tropical e um é o clima equatorial. Na próxima aula eu vou trabalhar os outros 2 climas porque eles são destacados e são um pouco diferentes. Então vai ser mais fácil para vocês entenderem. Tudo bem? Lembrando a todos que, se tiverem alguma dúvida, vai lá na plataforma lá do Classroom, pode me perguntar que eu respondo. É alguma coisa mais urgente ou não quer ir pela plataforma porque tem algum tipo de dificuldade, vai lá no Facebook, prof.geoguto, adiciona a página, curte a página, me pergunta e eu respondo para vocês. Tudo bem? No mais, desejo a todos uma excelente semana, com muita saúde e, claro, bons estudos. Tchau, tchau, galerinha. Um forte abraço para vocês. Até a próxima.